ser humano possui características diferentes. E essas diferenças não dizem respeito apenas às nossas características físicas e emocionais, mas elas também se referem aos nossos gostos, prioridades e habilidades. Todos somos capazes de aprender e desenvolver novas habilidades, mas também é verdade que cada ser humano possui dons e talentos únicos, o que nos faz especiais e únicos aos olhos do Senhor. Podemos utilizar as nossas características e habilidades de maneira sábia, utilizando os nossos dons e talentos para o nosso crescimento, para o crescimento da obra de Deus, para o crescimento da nossa família, mas também podemos utilizar essas características de maneira errônea, tirando até vantagem sobre alguma situação. O que Deus espera de nós? O que Ele espera dos nossos dons e dos nossos talentos? Alguns são eloquentes ao falar, outros são afinados para cantar. Alguns sabem organizar o ambiente de maneira detalhista e outros tantos sabem sorrir, serem agradáveis e elegantes com outras pessoas que chegam na igreja. A cada um, Deus deu um dom e um talento diferente para usarmos na sua obra. Mas além de tantos dons e talentos, Deus nos presenteia também com recursos financeiros para cuidarmos da sua família e da sua obra. O que você tem feito com esses recursos? Em Ageu 2:8 diz: portanto, toda a prata e todo o ouro a mim pertencem. Deus é o dono de todo o dinheiro deste mundo, mas Ele confiou a administração financeira da sua obra, da sua igreja, a mim e a você. O que você tem feito com esses recursos? Como você tem usado os seus dons e talentos, os seus bens e tesouros na obra de Deus? Este é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Esse é o programa Vida Mais Viva. Nós estamos tão felizes por estar aí com você, por estar na sua casa ou no seu trabalho, ou de onde você estiver nos assistindo, se do Brasil, se de algum outro país, de qualquer lugar no planeta Terra. É um prazer imenso estar com você e saber que você dedica 30 minutos do seu dia. Nós temos falado já desde o programa passado sobre a administração do tempo e sabemos que 30 minutos é muito valioso, né? São muito valiosos. Então a gente agradece porque você dedica 30 minutos do seu dia para estar conosco. Mas eu quero te pedir para dedicar mais alguns minutinhos. Como assim? Eu quero que você fale conosco, porque a gente quer ouvir o que você tem a dizer. Como é que você pode falar com as pessoas aqui do programa Vida Mais Viva? Você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/Vida Mais Viva. Nós temos também uma página do Facebook que você pode entrar, curtir e comentar. E nós temos também um canal no YouTube que você pode entrar, inscrever-se e receber as atualizações. Nós queremos ouvir seu pedido de oração, a sua sugestão, o que você está achando. Tudo é sempre muito bom. E a você que tem mandado seus recadinhos para nós, nosso muito obrigado, nosso beijo carinhoso. Você viu a gente falando já desde a abertura e também falei agora há pouco que nós estamos falando sobre a administração dos 4 T's, de todos os bens maravilhosos que o nosso Senhor nos deu para administrarmos como mordomos. E nós terminamos a semana passada falando um pouco sobre o templo. Falamos sobre tempo e falamos também sobre templo, mas a gente vai partir desse ponto. Só que antes da gente começar, eu quero que os nossos amigos falem com vocês também. Pastor Chaguri e professor Fernando, podem falar com os nossos telespectadores. Tudo bem, satisfação mais uma vez estar no programa. Que Deus abençoe você, Mariana, Amém. amigo Fernando. Que Deus lhe ilumine, que lhe guarde e que você receba a paz do Senhor. Uma satisfação estarmos novamente aqui reunidos para vermos o quanto a palavra de Deus é relevante para os nossos dias e aprendemos aqui juntos com o pastor Chaguri, com a Mariana e seguirmos nesse caminho do Senhor. Nós terminamos o assunto, estava tão bom que a gente nem viu o tempo passar e voou e a gente não conseguiu encerrar a parte que dizia respeito ao templo. Então, vocês podem mencionar rapidamente, porque às vezes alguém que possa estar nos assistindo não tem ideia do que é essa linguagem igrejeira, né? O que é templo na Bíblia? Não, templo é um reflexo do divino. Isso dentro de uma maneira filosófica de responder. Agora, dentro de uma maneira, quando você busca no dicionário, templo é um local com paredes, um projeto arquitetônico, onde se reúne para adorar a Deus, um local. Mas quando a Bíblia fala de templo, dentro desse contexto de mordomo,
A Bíblia está falando do templo com esse reflexo divino, ou seja, nós somos um reflexo de Deus. Então, tudo aquilo que eu faço tem que ser um reflexo de Deus, tanto na minha vida quanto na vida daqueles que são próximos de mim. Mas Deus se preocupa com o meu templo, corpo? Eu pergunto isso porque, assim, nós vivemos num mundo de pecado e, ao contrário do que muitos livros de escola ensinam, nós estamos involuindo ao invés de evoluindo, não é verdade? E nós estamos com um corpo que, às vezes, a palavra de Deus chama de corruptível. Se ele vai se corromper, é um corpo que vai ser diferente quando Jesus voltar, amém, né? Que vai ser diferente. Deus está preocupado, então, com a forma como eu cuido desse templo neste momento? Sem dúvida alguma. Cito aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui eu vejo já um ponto importante, né? Somos templo do Espírito Santo. Então, se nosso corpo não fosse importante, como que o Espírito Santo habitaria em nós? Na cultura judaica antiga, a questão do templo era muito valorizada. Então, você tinha lá o Santo dos Santos, o lugar mais santo para eles em toda a terra. Você tinha aí em volta círculos de santidade. À medida que você ia se aproximando do centro do templo é o mais santo, à medida que você se afastando, lugares menos santos. Então eles viam muito dessa forma. E aqui Paulo revoluciona, ele fala, vós sois o templo. O Espírito Santo não está no santuário, o Espírito Santo agora está dentro de vós. Então, sem dúvida alguma, esse corpo é importante. E um outro ponto que Paulo cita aqui, não só importante, como não é de nós mesmos. Não somos donos do nosso próprio corpo. E apesar de ele ainda ser um corpo corruptível, como a Mariana falou, ele é algo que não é nosso. Que, já que estamos falando de mordomia, além dos 4 T's, o corpo também não é nosso. Nós temos o papel de cuidar dele da melhor forma possível, porque ele pertence ao Senhor. Na continuidade do texto, Paulo certifica um motivo. Ele diz assim, porque fostes comprados por preço, em Cristo, né? E agora vem um detalhe. Agora, pois, glorificai, o objetivo do corpo, desse templo, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Deus comprou por um preço, porque éramos do inimigo, e comprou para que glorifiquemos a Deus em nosso corpo. A coisa é tão importante, tão valiosa, que quando você pensa na criação, tudo foi criado com a palavra, né? Haja luz, haja separação entre águas e terra e ar, e você vai terceiro dia, quarto dia, chega um dado momento que não só a palavra foi usada, né? Nós somos comprados, mas também nós somos formados por ele, então nós somos duplamente. Esse corpo foi formado pelas mãos de Deus. O fôlego de vida foi soprado por Deus. Então, não pode ser uma coisa que não é importante, né? Então, Deus se preocupa com aquilo que eu como. Deus se preocupa se eu faço exercício ou não, se eu descanso ou não. De uma certa forma, eu estaria prejudicando ou corrompendo ou pecando contra o meu próprio corpo, que é um templo? Como vocês veem essa situação? O ser humano ele é formado por 3 áreas essenciais. Existem outras áreas, mas existem 3 áreas essenciais na vida humana. Primeiro é a área espiritual. Ela é fundamental para o exercício e desenvolvimento do homem. O homem não vive sem Deus. Ele pode até dizer que é ateu, mas no seu último momento ele sempre procurará um Deus. Ele precisa de Deus. Existe a área física. A área física é essencial. Você é médica, você sabe muito bem que o homem ele necessita de cuidados essenciais com o seu corpo para que ele tenha uma vida positiva, né? Para que evite muitas doenças. E existe a área mental. Então, o homem é formado em sua essência por essas 3 áreas fundamentais: a espiritual, física e mental, as emoções, né? Isso porque todas essas áreas, elas levam para Deus. Um homem, por exemplo, mentalmente perturbado, ele não vai a Deus. Fisicamente perturbado, ele não vai a Deus. Então, todas essas áreas, elas levam para o espírito, para a área espiritual. Por isso, a necessidade, por isso o cuidado que todos nós devemos ter com o corpo, com aquilo que comemos, com aquilo que bebemos, com o exercício físico, com o nosso sono,
São cuidados essenciais. Por quê? Porque o fim disso tudo é glorificar a Deus. Que interessante então é pensar que quando eu estou bebendo água, porque eu sei que a água faz bem para o meu corpo, eu estou glorificando a Deus. Quando eu estou fazendo atividade física, eu estou glorificando a Deus. É mais ou menos assim que vocês estão dizendo, né? Eu diria que a boa alimentação, atividade física, o sono correto, você está glorificando a Deus, e já que estamos falando de mordomia, por que não? Servindo também ao próximo. Sim. Fazendo esse papel de representante de Deus, para o qual precisamos de um corpo saudável. Quanto mais empenhados estivermos em cuidar desse corpo, mais disponíveis estaremos para fazer nosso papel de mordomo. Sim. Lembrando que você não é só corpo, lembrando que você também não é só saúde espiritual, mas que para que você possa ter o bem-estar, né? A Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como o bem-estar em todas essas áreas, né? Físico, mental, espiritual, muitas vezes até social, e que você precisa do seu corpo para poder testemunhar. E Deus quer que as pessoas, já considerando que você falou que a gente é testemunha também, que a gente é um espetáculo, né, ao mundo, eles precisam ver que o cristão é saudável, o cristão é feliz. Lembrando das coisas que a gente tem falado no passado, o cristão é alguém que se diverte de forma adequada, é alguém que se respeita e que vive bem, não é doente. E você que está nos assistindo, que possa lembrar que a forma como você cuida do seu corpo também é uma forma de adorar a Deus. Então, que você reflita nesse momento se precisa modificar alguma coisa. Por isso é que a gente fala, é melhor que não beba, é melhor que não fume, porque esse corpo não é teu, esse corpo é o templo onde o Espírito Santo habita. É poderoso isso, né? Pensa nisso. E agora seguimos. Nós agora vamos falar sobre talento. Uma vez que a gente sabe que quem dá os talentos é Deus, que distribui como quer, a quem quer, da forma como lhe aprouver. É errado eu usar um talento para o meu benefício pessoal? Ele é só única e exclusivamente para Deus, ou eu posso ou devo? Como é essa questão? Usar os talentos para o benefício próprio, para o ganho, para o sustento? Como é que é isso? Então, primeiro, qual é a origem do talento? É Deus, né? Deus dá o talento à pessoa. Entretanto, quando o talento ele é destinado somente para satisfazer o ego humano, os anseios humanos, nós estamos num caminho errôneo. Ele primeiramente, é aí que está, primeiramente ele deve ser destinado ao Senhor. Tudo que é feito, ele é feito para a glória de Deus, diz as Santas Escrituras. Então, você tem um talento, ao praticar esse talento, você faz para a glória de Deus, reconhecendo que Deus lhe deu. Porque tudo em você é para glorificar Deus. Glorificar a Deus, reconhecendo que Deus lhe deu. Mas, através dele, também você pode saciar as necessidades básicas da vida. É natural. Mas tudo deve ser para a glória do Senhor. E que você reconheça que aquele sustento que você ganha por causa de um talento que você tem, sempre dado por Deus, né? Sempre dando crédito, não divida, dê sempre o crédito a quem merece, não é verdade? Talvez algo que pode gerar esse pensamento de eu vou usar um talento, mas sem ser para Deus, seja a forma que pensamos a sociedade hoje. Porque no mundo ocidental há essa separação, talvez, entre espiritualidade, religião e profissão e família, mas no mundo bíblico essa separação não existia. É tudo uma coisa só. O espiritual envolve tudo. Então, o talento que Deus deu é o talento que vamos glorificá-lo na nossa atividade, não só na igreja, mas também na nossa atividade diária. É com esse foco que foi escrito o pensamento bíblico, e eu acredito que esse é o foco que devemos ter. Exatamente. Se você tem o dom de talento de música, por exemplo, você deve usar esse talento para glorificar a Deus, mas não há nenhum problema em você dar aulas particulares de música. De uma certa forma, você vai usar o seu talento que Deus lhe deu, mas também vai servir a Deus no seu trabalho. Você vai testemunhar enquanto você estiver trabalhando, ensaiando uma criança, um coral, o que quer que seja. Existe diferença entre talento e dom espiritual? É tudo a mesma coisa? Como é que é? Qual é a diferença entre dom e dom espiritual, talento e dom? Como que é isso? Sobre o talento ainda, a verdadeira essência, beleza do talento não está em você servir-se do talento, mas o talento ser um serviço às pessoas. Isso. Para o benefício Foco no outro, né? Para o benefício do outro, né? Para o desenvolvimento do outro.
em contrapartida, você acaba se associando a esse benefício também. Você é beneficiado junto, Sim, inevitavelmente. porque você parte de você. É um talento de Deus lhe deu. Você tem um talento médico na sua área médica. As pessoas são beneficiadas por isso e você se beneficia também. É natural. Agora, você inverter o processo, aí é o pecado. Quando você usa o talento para si, em benefício dos outros. Ou quando você deixa de dar crédito a quem merece, como foi lá, por exemplo, com Moisés, né? Que falou, agora a gente vai tirar a água aqui para vocês, quando ele deveria ter dado crédito a quem de fato ia dar o crédito de fazer sair a água da rocha. E isso é uma coisa que me impressiona pessoalmente. Agora eu vou dar um testemunho pessoal, porque durante muito tempo eu dividia o crédito com Deus, porque passar no vestibular de medicina não é fácil hoje e não era no passado. Mas eu achava que no passado poxa, Deus me ajudou. Mas eu que fiquei lá um monte de noite sem sair, eu que fiquei lá estudando. Então, de uma certa forma, eu dividia o crédito. E Deus foi tão paciente comigo, mas hoje eu entendo que se até essa capacidade de ter facilidade de estudar e de disciplina para estudar, tudo isso foi dado por Deus para um propósito, para que eu pudesse adorá-lo e servi-lo. Então, hoje, eu não dou mais crédito a mim. Até isso que eu achava que era com facilidade de estudar, e tudo isso se deve a Deus. E você, na sua atividade, também deve dar crédito aos talentos que você recebeu. Pense nisso. Mas agora eu fiz uma pergunta que a gente ainda não respondeu. Qual é a diferença dos dons espirituais? Qual a diferença entre talento e dom? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Como que é isso? Eu vejo a questão do dom como algo que é ainda mais específico para servir ao reino de Deus, para servir a obra do Senhor. Então, a palavra fala, Paulo cita vários dons, assim como existiam na antiguidade listas de dons, e os dons que Paulo cita, os dons que Pedro cita, são dons que estão ligados diretamente à atividade da igreja, à atividade daquela comunidade. Então, eu vejo que, por mais que nossos talentos são todos para a glória do Senhor e são todos dados por Deus, tem alguns dons específicos que o Senhor levantou dentro do seu povo para ministrar, como o pastor falou, não para uso próprio, mas para servir aos irmãos na causa do reino, para servir a igreja, para fazer que essa mensagem tão importante para todos nós propague por toda a terra. Por exemplo, você pega, um exemplo prático aqui, um jogador de futebol, você pega Pelé, ele tinha um talento que foi se aprimorando. Agora, uma pessoa que prega o evangelho e ele tem essa capacidade de pregação, isso é dom, entendeu? Porque ele está usando estritamente para o reino de Deus. Não que para o reino de Deus. Você possa usar a sua habilidade de jogar bola também como para a glória de Deus. Você pode se aproximar das pessoas. Sim, claro. Com seu talento e falar de Deus para elas. Mas eu entendo essa diferença. Tanto o talento ele pode ser aprimorado, né, quanto o dom. Então você nasceu, você recebe um dom de Deus, que no decorrer da sua vida espiritual você vai descobrir. Você é um cantor que louva ao Senhor, você é um pregador que prega. Você é alguém que socorre os aflitos, né? Socorre os aflitos. Todos esses dons você está usando diretamente para o reino de Deus e para a glória do Senhor. O talento, você se beneficia dele, você entendeu? E você beneficia outros. Claro. E o talento ele é aprimorado na sua prática. Um médico, quanto mais cirurgia ele faz, melhor ele vai ficando. Ele fica. Não é verdade? O jogador de futebol, quanto mais ele treina, melhor fica. E isso é um talento. Agora, um pregador. Você pega, por exemplo, um pregador que ele vai lá, prega a mensagem, fala da mensagem, e você consegue diferenciar esse pregador fora do púlpito com a sua vida diária. Você percebe, não, mas aquele camarada que está lá no púlpito pregando, não era ele. Não era ele. Aí parece que foi tomado por alguém. E aí você fala, não, isso é um dom de Deus. Deus usou aquele dom para o benefício... Algo mais específico, para o benefício do seu reino. E se eu tiver um dom que eu não gostei daquele, preferia ter outro, eu posso não usar? Como que é essa questão? Já que Deus dá o que Ele quer, mas às vezes eu não quero aquele que Ele deu, eu queria outro. Não, mas aí não é dom. Porque todo dom você se apaixona por ele. Todo dom você se apaixona. Eu, por exemplo,
Eu não tenho o dom do cântico, de cantar, eu não tenho essa facilidade. Minha esposa, por exemplo, canta muito bem, meus filhos cantam muito bem, mas eu não tenho o dom do cântico, mas eu tenho um dom de ministrar a palavra de Deus. E eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado, eu tenho paixão por isso. E demorou para descobrir. O dom você não descobre da noite para o dia, é no decorrer da sua caminhada com Cristo. Sem dúvida alguma. E eu diria também que a questão é curiosa, né? Porque quando falamos em dons, especialmente, não só talentos, mas em dons, é sempre usado aqui no contexto de Paulo, bíblico, no propósito de um corpo que Deus está criando. Então é difícil a gente pensar, né, uma mão que não queira ser mão, um braço que não queira ser braço, porque Deus já fez aquilo com aquele propósito. E à medida que aquele propósito é cumprido, há algo que a gente chama no mercado, né, de feedback. A pessoa, quando ela tem um dom, é visível. E as pessoas, ao verem aquele dom ser exercido, elas percebem e reconhecem que ali há um dom de Deus, e isso faz uma alegria na pessoa. Nada como mais recompensador para uma pessoa do que esse senso de propósito cumprido, esse senso de que ela está fazendo algo para o qual ela foi feita. Então, eu acho difícil. Talvez se a pessoa tenha alguma dúvida, não se sente muito feliz, à vontade com aquele dom, talvez não seja um dom, talvez seja algo que ela está forçando um pouco mais para ter, quando na verdade ela teria uma facilidade, um dom muito mais em outra coisa. É nítido quando a pessoa tem um dom. De que forma? Porque por ela mesma, jamais ela conseguiria fazer o que ela faz. Então, é por atuação estritamente do Espírito na vida dela, de Deus na vida dela. Então, quando você pega, por exemplo, um pregador que leva multidões a Cristo, sem Cristo jamais ele conseguiria isso. Mas é Deus atuando nesse dom e aí leva multidões a ele. Então, isso é um dom. Né? Agora, como se perguntou, né? Como a pessoa... É porque você mesmo disse, demorou para eu descobrir. E como é que as pessoas descobrem? Elas têm que pegar a palavra de Deus lá e ir olhando, ou fazer tipo um teste vocacional. Como é que a gente descobre? Não é teste vocacional, né? A Bíblia, apesar que a Bíblia nos dá, existem livros que nos ensinam a descobrir os nossos dons, tal, mas eu prefiro ir pela área mais prática da vida cristã, que é a oração. É você conversar com Deus, o Senhor me mostra qual é o meu dom, e Deus no decorrer da sua caminhada vai mostrando. Eu acho que quando você sai daquilo que é espiritual e você entra muito no metodológico, aí você se perde um pouco com a veracidade do que é um dom na vida. Então ore a Deus, se você tem dúvida do dom que você tem, peça ao Senhor, converse com Deus e Deus vai te mostrar o seu dom. Comece pelo seu talento. Já pode se tornar um dom em Jesus. E sabe outra coisa muito legal? Agora falando do templo físico, a igreja serve também para a gente experimentar as coisas, né? Por isso a gente tem classes infantis, você que tem crianças e deseja aprimorar a vida delas, deve levá-las para a igreja também. Lá elas vão ter oportunidade de aprender a falar, talvez a cantar, e experimentar outras coisas para saber com aquilo nas quais elas se encaixam. E você também, além da oração, né, pode fazer alguns testes, né? E a gente vai agora para o último T. Nosso tempo está acabando, mas a gente não pode deixar de falar sobre tesouro. Se Deus é o dono do universo, de tudo que existe, por que Ele pede o meu dinheirinho? Que não é meu, né? É dele, tudo é dele. Por que Ele pede que eu ajude a sustentar a causa se Ele é dono e pode... recursos infinitos Ele tem? Pensamos o contrário desse raciocínio, né? O que seria de nós sem essa visão de que tudo é dele, achando que tudo é nosso? Se Ele não pedisse, se o Senhor não fosse didático conosco ao instituir, por exemplo, os dízimos, as ofertas, se o Senhor não fosse didático conosco e mostrar que Ele é o dono do ouro e da prata através da sua revelação na Bíblia, poderíamos cair na séria tentação de achar que isso nos pertence, né? E nos engrandecer com esses recursos e usá-los de uma maneira realmente egoísta, sem pensar no próximo, sem pensar na expansão da palavra de Deus, sem pensar que a obra de Jesus seja feita no mundo. Eu vejo dessa forma, que o Senhor tem todos os recursos, o Senhor pode todas as coisas, mas Ele escolhe nos usar, Ele nos dá o privilégio de usar os nossos recursos na obra dEle. Não é por Ele, é por mim, né? Exatamente. Que Ele faz isso. Sim. Ao participar com um dízimo, ao participar com uma oferta, tenho que ter em mente de que aquilo não está comprando a Deus, como a teologia da prosperidade isso, já ensina, pode falar sobre isso. que é uma teologia completamente contraditória, errônea, e a Bíblia não ensina isso. A gente doa o dízimo, a oferta, primeiro, porque temos um reconhecimento em nosso coração que Ele é Deus
e Ele é todo poderoso e que tudo é dele. E que ele faz o que ele quiser. Não é porque eu lhe devolvi o dízimo, eu lhe entreguei ofertas, que eu posso barganhar como se fosse um De gênio da forma lâmpada. alguma. Né? Não é porque você entregou o dízimo que você vai ter 10 vezes o valor do dízimo. Isso não existe, não é bíblico. E o fato de não ser rico, não ser próspero, não significa... não ser rico não significa não ser próspero. Porque, como a gente falou no começo do programa, a questão da prioridade e do que é sucesso é diferente do que é sucesso para o homem e do que é sucesso para Deus, né? Se o próprio Filho de Deus, Jesus, morreu e sofreu, seria um contrassenso que os seus filhos nesta terra não sofressem. Com certeza. A gente tem que lembrar que nós não somos desse mundo, né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então, dízimo e oferta não compra Deus. Não compram. A partir do momento que, como a Mariana me colocou, começamos a barganhar com Deus, ou seja, Deus acaba sendo um meio para atingirmos um objetivo material, Deus é um meio para atingirmos um objetivo financeiro, um objetivo pessoal, e Deus deixa de ser um fim em si mesmo. A pessoa acha que está comprando o favor de Deus e vai nas igrejas, tantas que a gente vê, infelizmente, por aí, para comprar, para barganhar com Deus com relação àqueles materiais. Com certeza. As pessoas querem a glória de Deus e não o Deus da glória. Exatamente. Com certeza. Bem colocado. Foi muito engrandecedor estar com vocês mais esse programa. A gente aprendeu bastante sobre como servir a Deus, lembrando que Ele é o nosso Senhor, né? E eu espero conversar com vocês mais no próximo programa, viu? Você, querido amigo, nunca se esqueça que esses 4 presentes que Ele te deu, na verdade, o templo, o tempo, o talento e o tesouro, são presentes que Ele dá e você pode usufruir deles, não está errado. Mas que Ele permite, Ele te empresta, Ele te permite que você use da melhor forma possível. Você não é o dono, você é o mordomo, isso é um privilégio. Mas nunca se esqueça, Ele é o dono de tudo. E a Ele deve ser dada toda a honra e glória, independente da decisão que Ele tomar. Porque ter sucesso diante dos homens é bem diferente do que ter sucesso diante de Deus. Lembre disso e que a sua prioridade possa estar no lugar correto durante essa semana e por toda a sua vida. Fique com Deus e até o próximo programa.